Olá, pessoal, tudo bem? Sou Eduardo Siqueira, coordenador de marketing das edições IPDH, e estamos aqui mais uma vez nesse papo gostoso sobre a educação no nosso IPDH Podcast. Hoje está comigo a Amanda Maia Olá, eu sou a Amanda Maia, eu sou gerente pedagógica das edições IPDH. e o Guga, que ele vai já se apresentar, tá? E hoje a gente vai falar sobre infância, ou melhor, sobre infâncias, né, Amanda? A gente falou sobre Isso. isso mais cedo. Arte, literatura, trajetórias e permanências na educação infantil, certo? E para esse papo super gostoso, a gente chamou uma pessoa que tem muita propriedade no assunto, que é o Guga Cidral. O Guga pode dar um oi para a turma primeiro. Oi, pessoal do IPDH. Nossa, que prazer estar aqui, chegar direto de Curitiba e já desembarcar aqui nesse podcast com vocês. Vai ser muito legal. Tô bem feliz. Vai sim. Bem, gente, o Guga já é praticamente cearense, né? Já é o nosso queridinho aqui. Quisera, É sim, quisera. Eu tenho um pé aqui, eu acho. tem Tenho um sim, pé, os sim. dois. Os dois. O Guga já fez muitas coisas, né, Guga? E a gente tem a impressão de que tem muita coisa ainda para fazer. Tomara, ué, bate na madeira. Mas eu gostaria, Guga, que você se apresentasse, dissesse aí para o nosso público quem de verdade é o Guga Cidral e todas essas coisas maravilhosas e encantadoras que você faz aí, Brasil afora. Olha, eu acho que assim, primeiro eu gosto de me denominar uma pessoa, um entusiasta, né? Eu sou um entusiasta, um entusiasmado pela vida e pelo que eu faço, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre carreira, mas acho que primeiro eu trago como princípio o quanto eu amo viver, o quanto eu amo estar nesse caminho que é o caminho das infâncias, né? Eu não sou mais criança, mas a criança que habita em mim continua caminhando comigo por onde eu vou. Então, hoje mesmo no avião, assim, teve uma hora que eu olhei pela janela e eu me dei conta de como é bonito o mundo, né? Como é bonito olhar de cima, né? E pensar sobre a imensidão do universo, né? E que eu sou uma coisa muito pequena perto da imensidão do mundo mesmo, do universo. Então, por ser essa pessoa entusiasmada, é que eu acredito muito na poesia, na arte, né? Que é tudo que a gente vai falar. E eu acredito muito nas pessoas. Eu boto fé nas pessoas, eu boto fé nos professores, eu boto fé nos educadores, eu boto fé nos artistas, eu boto fé em tudo que eu acho que vai transformar. Então eu me coloco nesse lugar, eu sou um entusiasmado pela transformação. Daí depois disso vem o professor, depois disso vem o artista, depois disso vem o escritor, depois disso vem aquele que estudou comunicação, que estudou arte, que se especializou em parâmetros de arte e educação para as infâncias, vem o pesquisador, isso vem depois. Primeiro é o ser humano que eu me sinto e os outros é que dizem o que eu sou. Eu sou esse entusiasta, né? Eu gosto muito de um texto que tem da Ruth Rocha, num dos livros dela, que ela coloca assim: como é o seu nome? Ela fala: eu não me chamo, não, os outros é que me chamam, né? Então, falar dos outros é sempre mais fácil que falar da gente. Sim, Então, quando sim. vocês fazem essa pergunta, eu fico pensando: nossa, o que eu sou? Eu sou entusiasmado. Eu sou uma pessoa, eu sou um poeta inquieto, uma pessoa que caça palavras. Acho que aqui do livro a gente vai poder falar um pouco sobre isso, né? Que são várias perguntas que eu tenho respondido até hoje. Como que um paranaense, né, do pé vermelho, da leite Será quente, que a vai gente vai escrever? perguntar isso? Acho que sim. Mas fica para depois. Então, É, mais pra é que frente. as coisas foram acontecendo na minha vida, os múltiplos Gugas foram acontecendo conforme as demandas. Sim. Então, uma hora eu já não queria mais só ensinar para criança. Uhum.
Uma hora eu já queria estar com os adultos, uma hora eu já não queria mais estar com os adultos, eu queria escrever para as crianças, escrever para os adultos, atuar para as infâncias, enfim. Então eu sou um pouco, eu sou um tanto disso tudo, um pedacinho de cada coisa que me constitui. Me faz lembrar muito o poema O Elefante, do Carlos Drummond de Andrade, que a gente vai, o elefante vai se compondo durante a caminhada dele. Então eu sou feito de muitas peles, de muitos tecidos. E claro, e tem toda essa ancestralidade também, né? Que eu também sou fruto daquilo que minha família desejou e daquilo que também a minha família proporcionou para mim, como cultura, que é uma coisa legal também da gente falar, né? Sim. Como que é a Sim. cultura, né? Por que que eu me interesso pelas coisas daqui? Porque da minha família alguém nos ensinou a ser curioso, a querer desvendar, a querer cavocar coisas, a querer perguntar. Olha que interessante, a escola, para mim, vai ser sempre um lugar da pergunta, nunca da resposta, né? Enquanto a criança tiver o desejo de perguntar, então existe a escola, então existe o mundo, então existe a infância. A infância, para mim, é um estado de pergunta, é uma inquietação e, ao mesmo tempo, um entusiasmo. Por isso que eu digo, eu sou um entusiasmado. E que bom que a gente pode contar com esse entusiasmo de vez em sempre, né, Guga? Acho que você faz uma ponte aérea Olha, vocês podem Curitiba, já, São Paulo, de qualquer maneira, Fortaleza. vocês já podem pôr uma casinha ali para mim, algum canto aqui. Você dá o sinal. Ah, sim, coloca Fazer uma um casinha aqui puxadinho lá para na mim, empresa. né? Pequenininha, que caiba, que, né? Que caibam, na verdade, eu e os meus livros e os meus E discos. todos os Gugas, né? E todos os Gugas espaçosos. Eu sou bem espaçoso, né? Na verdade, tenho uma personalidade que vou acumulando e vou deixando. É como rastro mesmo, sabe? É como pata de elefante. Deixo Deixa a marcas marca. por onde vou passando. Eu lembro a primeira Com vez certeza. que eu vim para cá fazer uma fala no hotel, que era um encontro de PDH. Gente, foi demais, assim, foi um encontro de almas mesmo. Aquelas pessoas na plateia, todas muito inseguras, né? Porque quem é essa pessoa que vem falar, né? Tudo tem uma primeira vez, né? E toda vez que eu venho para cá, eu tenho a mesma sensação, assim, a sensação de ser a primeira vez. Porque quando eu não sentir mais frio na barriga, não tem porquê. Sabe, eu tenho que sentir um pouco desse último trabalho que a gente fez agora foi em Itapipoca e foi um dos trabalhos que eu mais amei, assim, porque eu cheguei lá com desejo de cantar e brincar com aqueles professores e eu saí de lá aprendido mesmo das lições que eles me deram. Nem vi o tempo passar, Nem né? vi o tempo passar, uma manhã inteira. Então, sempre quando eu venho para o Ceará, para o Nordeste, tem essa consistência, sabe, de aprender com vocês. Então, acho que até o livro é um aprendizado, saber o que todo o Nordeste representa, né, pra gente. Depois vocês podem me perguntar, quando eu era criança, o que eu ouvia falar do Nordeste, o que estava no Jornal Nacional. Sim. Depois a gente vem como turista e a gente se encanta pelas belas águas. Mas quando eu descobri a profundidade da cultura que tem aqui, dos nomes, da importância que a educação tem nesse lugar, a gente não volta mesmo. A gente vai para o sul e diz: gente, a gente tem muito que aprender com a galera aqui de cima. Muito. Toda vida que eu penso nisso, nessa questão do mapa, né, de onde nós estamos, onde eu estava vindo de Pernambuco, pensei nisso, né? O Guga sempre se refere a gente, a galera lá de cima. Uhum. E, Guga, eu lembro a primeira vez que eu te ouvi. Hum. Nem sei mais quantos anos fazem isso. Ah, antes da pandemia, isso. Foi antes da pandemia. E eu lembro que eu fiquei muito impactada, porque eu já tinha escutado muitos palestrantes e todo mundo se coloca para falar de infância, né? Como se falar de infância fosse algo fácil, Nunca. né? E que não precisasse de sensibilidade, só Uhum. precisasse das questões teóricas. Uhum. E pela primeira vez eu me deparei com uma pessoa muito sensível com as infâncias, com as crianças, com o que elas vivenciam, o que o mundo oferece, o que a escola oferece. Uhum. E aí a minha pergunta agora vem muito direcionada a essa formação da criança,
sobre as artes, sobre a literatura. De que forma você acha, né, que essa formação literária, esse trabalho com as múltiplas linguagens, vai contribuir com essa formação da criança, essa formação integral da criança? Eu venho discutindo isso já faz algum tempo. Eu fico pensando que as linguagens é que descobrem as crianças. Porque as crianças são portadoras, né, de 100 ou mais, né, linguagens. Está tudo nelas. Porque elas vêm para o mundo com o desejo de avocar, descobrir, perguntar. Né? Tem uma coisa meio olhos nas mãos, né? As crianças, essa coisa do tato, né? E ao mesmo tempo essa coisa, o que é a palavra, né? Tato, contato, né? Tocar, afetar, é tudo junto. Aí a escola, num determinado momento, separou tudo isso em caixas, né? Do tipo, vamos organizar as caixinhas. Eu penso que o papel da escola é ofertar esse tempo e esse espaço, porque isso já vem com a criança. É verdade. Isso já está nela. Então, parece que foi preciso a gente ter que escutar da grama do vizinho que tinha que ser feito isso, que a gente tinha que pôr olhar sensível, mas isso já estava tudo ali há bastante tempo. O que eu acho mais bonito dessa revolução hoje, estou chamando de revolução porque é a revolução das crianças. São as crianças dizendo, olha, nós estamos aqui. E é dessa forma que a gente deseja, não que a gente quer. A gente deseja que a coisa se desenvolva, né? Que a gente caminhe. Então, o poder das histórias para o imaginário das crianças. Guga, quando foi que ele deu aquele estalo que você percebeu? Eu quero trabalhar com crianças. Vai contar a história do verde. Tem a história do verde, né? Na escola, a primeira escola que eu trabalhei, que eu fui trabalhar num projeto chamado Espaço Alternativo da escola, com oficinas, e daí a gente se sujou, todo mundo de verde, e aí a gente inventou que todo mundo era extraterrestre, e ali eu vi que eu tinha uma relação com as crianças para além da relação do palco, né? Porque eu comecei fazendo teatro para criança. Não me via professor nesse lugar, me via apenas uma figura, um artista que pudesse endereçar o seu trabalho às infâncias. Mas quando eu cheguei na escola e vi aquele movimento da escola, como que as coisas funcionavam, como que era feito mesmo, como as linguagens eram dirigidas às crianças, aquilo me encantou profundamente. E a escola poderia ser um lugar tão especial quanto o palco. Porque os dois lugares, eles têm muita semelhança. A escola poderia ser o palco. Na verdade né? Porque as crianças, elas estrelam ali os seus desejos, as suas vontades, as suas expressões, né? Não podemos esquecer que a escola está ali viva para quê? Para fazer a curadoria dessas expressões. As crianças, elas nos contam sobre os gestos, sobre os desenhos, sobre as narrativas, sobre tudo, né? A gente está colocando a criança no centro da escola. É como o palco é a casa para um artista, né? Ele vai trocar com a gente lá as suas canções, os seus textos, os seus poemas, ou o artista plástico, né? O artista visual que está no museu, que está nas galerias, contando uma história a partir daquelas obras, né? O poeta, a partir da palavra, né? Enfim, o bailarino pelo corpo. Então a escola é isso, né? Eu ainda sonho em viver uma escola que a espinha dorsal da escola seja arte. Porque as outras coisas estão todas juntas, né? Não tem arte sem história, não tem arte sem ciência, não tem a arte sem a lógica. Então, tá tudo junto. Então, quando eu estava ali vendo isso muito de pertinho, pessoas muito comprometidas
com a educação, e nessa escola, por sinal, com muito respeito pelas crianças, porque isso é uma coisa que me chama a atenção. Eu não sei se a escola que eu estudei foi respeitosa comigo, mas eu tive a oportunidade de, no papel como professor, de observar o quão aquela escola onde eu estava lecionando, começando os meus primeiros passos, desculpe, respeitavam aquelas crianças no tempo delas, né? Até de uma fotografia, eu lembro muito de uma cena. Você autoriza que eu fotografe o seu trabalho? Sabe, eu acho que é sobre isso. Eu acho que é muito isso que a gente precisa refletir, né? Desse papel do educador, esse papel do professor da educação infantil. E aí eu te pergunto, Guga, o que que você imagina, como que deve ser esse professor da educação infantil, como ele tem que atuar em relação às artes, né? A própria literatura também, né? Que envolve as artes, para garantir esse desenvolvimento integral da criança. Primeiro de tudo, um professor repertoriado. Eu acho que professor das infâncias precisa ter com ele uma mala de repertórios. Ter o que contar para as crianças. Não pode ser vazio. Professor Como você nenhum. vê hoje a docência como um todo? Você acha que os Eu vejo muitos professores professores estão vazios. mais... Eu fiz até um post esses dias nas minhas redes, O que colocando falta, hein? onde estão meus colegas. Falta esse entusiasmo. A gente não trabalha o quanto a gente ganha. Não é sobre isso, não é nesse lugar. Entende? Falta, assim, essa vontade pela vida, de olhar o inédito, de se deparar com o espanto. Rubem Alves já dizia isso. É o que está faltando. Isso, a gente está com um problema lá na formação. A gente ainda tem uma universidade engessada, muito academicista, tá no xerox ainda. É verdade. Xerox não tem cheiro, o professor não está comprando o livro. Eu quero o livro. É o livro para a gente rabiscar. E é o livro, é a teoria, mas é a prática. Você vai ver nas universidades do mundo, os professores que estão estudando licenciatura ou a própria pedagogia, eles estão dentro da escola. O Brasil é um estágio pequeno, onde a pessoa experimenta a escola, ela não vive. Escola é para viver. Então, primeira coisa é o repertório. Repertório que ele não é só acadêmico, ele não é só das disciplinas, do que é preciso estudar, dos filósofos, dos pensadores, mas um repertório que passa pela cultura popular, né? Que a gente, em algum momento da nossa trajetória, a gente precisa estudar história, precisa estudar povos originários, precisa estudar ancestralidade, precisa pensar na pedagogia holística, precisa pensar no estado de espírito, que é daí que vem as artes, né? Porque daí é um professor das infâncias que se arrisca na música, que se arrisca na dança, que se arrisca em colocar a mão na massa, entende? Entender de onde vem aquela argila. Isso tudo é um repertório. Vou trabalhar com a infância, levo minha mala de repertórios. Não tenho, professor Guga, vamos buscar. Não tem mais essa ideia, essa história de cada um dar o que tem. O que a gente não tem, a gente tem que buscar. Verdade. Certo? Aí a gente conta com quem? A gente conta com as editoras, a gente conta com os formadores, a gente conta com os museus, com os teatros, com a própria cidade. Se eu parar agora aqui em Fortaleza e der uma volta, vocês não me levam a lugar nenhum. Para onde eu vou? Eu tenho vontade de descobrir o que tem aqui. Né? Aí eu vou me deparar lá, por exemplo, lá no teatro, né? Que tem aquele teatro belíssimo, José de Alencar, que foi um grande escritor, né? Sim. Aí de lá eu já caio no mercado municipal, né? Quantas cores? Mercado Central. É que eu chamo de mercado municipal porque tem mercado municipal no Brasil todo, ok. Nossa, Central. Então olha aí, tô aprendendo. Mercado Central de Fortaleza. Quantas cores tem nesse mercado? Muito. Quantos sabores? Quantos alimentos? E eu não vejo o professor nisso. Eu vejo o professor esperando que o livro caia do céu, né?
que ele tem uma ideia, ou que ele copie tudo do Pinterest, que está super na moda, vou lá, copio, mas que prazer tem a cópia? Nenhuma. Acho que a gente precisa de professores mais criativos, né? Sabe o que a gente precisa? Amanda e Eduardo, eu vou dizer isso e vocês usem isso a favor de vocês. O que a gente está precisando é ousadia. É verdade. O professor não é mais ousado. O Você professor acha que tem o medo. professor hoje está acomodado? Eu não diria acomodado, mas o professor tem medo. De quê? Medo de perder o emprego De ser cancelado? ou de ser cancelado. Tem medo da família também. Tem, entende? A gente é o que é e a gente tem que lutar para isso. Antes de qualquer profissão veio o professor. Né? Que lugar que a gente ocupa, né? Nesse planeta, olha para mim. Que lugar da galáxia que nós estamos, né? Eu, graças a Deus, estou aqui, ó, no planeta Ousadia, pegando fogo e querendo... Eu tô igual a Lídia Ortélio, que fala assim, eu estou pela revolução das crianças. Quanto mais as crianças me dizem não, mais eu corro atrás. Porque é essa escola que eu quero ver. É essa escola que eu quero pensar os professores que estão lá, não só como professores, mas como pesquisadores. Então, só há pesquisa quando há repertório. Só há pesquisa quando há desejo. Né? Então, quando eu chego, por exemplo, cheguei em Itapipoca e vejo aquele grupo todo naquele auditório cantando, é porque tem um professor lá cantando com aqueles professores, vocês lembram disso? Lembro. Né? Tem alguém, tem andorinha fazendo verão, gente. Então, e outra coisa que eu observo muito em grupos de professores é a coisa, isso não vai dar certo. É o pessimismo. O pessimismo, ele atrapalha a ousadia. Né? Uma coisa é a prudência, porque a nossa profissão pede muita prudência, que a gente tenha calma, né? Que a gente segure um pouco a onda, que a gente coloque ali uma fechadura pequenininha na porta do coração, que é uma poesia da Adriana Falcão, que é linda, do livro Mania de Explicação, que é um livro que eu indico para todo mundo, que ela vai dando significado para as palavras de uma forma muito bonita, muito poética. A gente tem que ter prudência. Mas, de vez em quando, dá uma escapulida para a ousadia. Sabe? Porque senão a gente vai ficar só colecionando o mesmo. As crianças gostam da repetição, porque para elas tem muito sentido. Repetir aquela sensação, aquela história, aquela provocação, né? Aquele contexto. Percebo que eu não uso mais a palavra atividade. Né? Então, às vezes, Guga, vamos repetir aquilo. Foi tão legal derreter o giz de cera na vela, que seria uma atividade daquela lá dos anos 80, mas para a criança a experiência do fogo, ela é mágica, ela é onírica. Tem professor que diz assim, eu não vou pôr fogo na sala, imagina, essas crianças vão queimar o dedo. Não queimam, gente. Minhas crianças brincam com serrote, elas serram madeira. E nunca perderam um dedo. Por quê? Porque eu acredito nelas. Eu acredito na potência que elas têm. De cortar uma madeira. Muito isso do professor, acreditar nas potencialidades das crianças. Exato. Mas imagina, quantos lugares eu fui que as pessoas dizem, não dá certo. Gente, tenta. Plástico. Você já parou para pensar no plástico? Plástico não tem sempre a mesma temperatura. A vida inteira essas criancinhas na escola comendo em prato de plástico, em caneca de plástico. Gente, bota vidro. Sabe? Mas vai quebrar. Quem nunca quebrou na vida um copo, gente? E vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem. Mas o quê? Vamos sofisticar. E sofisticação é não repertoriar as crianças. Gente, um copo, uma luz no copo, já é um prisma. Já é um estado de encantamento. Vivo falando das minhas formações. A Amanda está aqui de prova. Professor, de verdade, é aquele que arruma a sala como se fosse receber uma visita todos os dias. Porque 220 dias, 200 dias letivos, são 200 oportunidades de visitar as infâncias. E eu não vou querer ter um cenário bonito para isso? Sim, sim. Olha esse estúdio que lindo. Olha essa água que delícia. Olha esse café.
Café do Nordeste, gente, é o seguinte: é 3 litros de pó para meio litro de água. Então não tem como você ficar com sono. Então, olha só, é isso, é essa beleza. Você vai receber as crianças num ambiente bonito, um ambiente que proporcione que ela cante, que ela brinque, que ela dance, que ela me fugiu a palavra aqui, mas tá vindo, gente. Que ela se desafie, não é mesmo? Sim. Porque a gente não tá no mundo para cortar as laranjas e dar pronto. Tem que provocar. Tem que né? provocar. Ó, você quer descascar uma tangerina? Começa assim, ó. Sabe? Ok, o bebê é o bebê. O bebê é outros 500. O bebê precisa de chão. O bebê precisa primeiro tatear o chão, que é onde ele vai pisar a vida inteira. O bebê não tem que estar no colo o tempo todo, né? Com as tia balançando o neném, né? Para ele ter soluço. O bebê precisa criar consistência. Aí a criança ali na primeira infância tem que experimentar descascar uma banana, gente. Porque a vida é isso. Guga, você falou a gente está discutindo aqui sobre essa formação do professor, o papel, e você citou agora há pouco a experiência que você teve no município parceiro, que é Itapipoca, né? Que eu acompanhei de longe, né? Que foi realmente um evento, assim, bem grandioso, Foi. Emocionou todo mundo. emocionante. Eu vi os vídeos e a gente trabalha, né? Nosso principal público são as redes municipais de ensino, que, claro, sabemos, tem muitos desafios, né? Que Mas bom. também tem são desafios, muitos deles são muito difíceis, né, de transpor, a gente não pode dizer não a isso, mas tem aquilo no que se agarrar, naquele ponto no qual focar, né? Partindo dessa perspectiva da formação, da ousadia, do engajamento, no que você acha que a rede como um todo, não falando do professor, aquele elementozinho, né, mas a gestão, a rede, o que ela pode fazer para que a gente contribua com esse desenvolvimento da criança da forma como a gente imagina que seja ideal. Redes municipais, estaduais, redes públicas, eu tenho sempre uma questão com isso e eu gosto de sempre falar, que é comunicação e coerência. Quando o município entende o seu papel de educação e é coerente com isso, o resto vem com o tempo. O que eu quero dizer com isso? Sermos coerentes com que infâncias estamos vivendo dentro dessas cidades e que crianças queremos ali. Que imagem de criança queremos ali. O pensamento em rede ele é muito maluco, né? Porque às vezes dá a entender que tudo que um grupo está vivendo naquele momento, os outros, consequentemente, têm que estar vivendo também. E não é assim. Eu quero dizer para vocês que uma das coisas mais lindas da minha vida, das minhas andanças, eu vi na escola pública. Eu vi na escola pública os professores engajados, eu vi na escola pública a ideia de dar nó em pingo d'água, porque não temos materiais tão rebuscados, enfim, e é professor fazendo, e é professor fazendo leituras muito coerentes das crianças. O que eu vejo é um movimento muito bonito e muito verdadeiro dos professores. Por isso que eu trago essas duas coisas, comunicação e coerência. Comunicar o que estamos fazendo, porque o pensamento em rede ele é sobre isso. Uhum. É sobre todos nós nos comunicarmos de um mesmo objetivo. A escola está lá para quê? Qual a função da escola nesse âmbito? Subjetividade e felicidade. As crianças vão para a escola para quê? Para serem felizes. Então esse ambiente tem que suportar isso. Aí vocês vão me dizer, não, mas para além da felicidade é o quê? Para além da felicidade é aprender. Só aprende quem está feliz. Uhum. Só aprende quem está alimentado. Só aprende quem é provocado para voltar no outro dia. Porque para e pense, se a gente olhar a grosso modo, tenho motivos para voltar no outro dia? Se a escola não deixar claro, ele vai achar que não tem, né? Exato. Então, aquele professor que sabe fazer esse marca-passo, que sabe deixar um gosto de surpresa, que começa lendo um livro, para no meio e diz, amanhã tem mais. O professor que se debruça num desenho
com tempo. Porque a gente não tem que produzir 500 desenhos na escola, a gente tem que produzir poucos com qualidade. Para que a criança receba esse desenho amanhã e veja, faltou colocar isso. Eu adoro quando as crianças chegam no ateliê para mim e dizem assim, tá na hora dos detalhes já? Eu falo, sempre é hora dos detalhes. Porque o detalhe é o refinamento. E Eduardo e Amanda, não precisa ter a melhor estrutura, mas tem que ter o melhor estado. É isso que eu falo. São os estados. Estado de cantar, estado de apreciar. É isso, né? A gente não precisa ter uma mega estrutura, né? Porque viajamos para fora e vimos escolas públicas no mundo. É o que a gente tem. É aqui. Não é só aqui no Nordeste, no Brasil todo. Faz muita diferença. Tem cultura, né? E tem a nossa história. A gente tem isso, a gente também tem uma cultura de escola que a gente está tentando em algum momento não mudar, mas eu diria. Eu nem falaria em avançar, né? Porque os avanços eles acontecem todos os dias. Mas eu falo de aprimoramento. Eu acho que o fato do professor ele poder ter contato com formação permanente é aperfeiçoamento. Do quê? Do repertório. É ou não é? O repertório é que vai fazer diferença. Você pensa, tem um músico que toca lá 9 músicas, mas ele tem no repertório 17. Então ele tem sempre uma canção a mais para oferecer. Eu sempre tenho uma coisa a mais para oferecer para as minhas crianças. Por quê? Porque elas merecem. Porque é coerente para mim olhar para a criança e dizer, ela merece. Elas sempre merecem. Bacana. E Guga, sobre material didático para a educação infantil, que estratégias você acha que o professor precisa ter para poder utilizar melhor essa ferramenta que é o livro didático? Uhum. Livro, para mim, sempre foi norteador. Não importa se ele é literário, se ele é didático, o que seja. Livro é norte. É como se eu estivesse num barco e eu perdi... eu perdi, não. Eu estou num barco e eu tenho aquilo ali como bússola. Que é para onde eu vou. O meu objetivo é chegar nesse lugar. Mas como eu chego, Amanda, é o papel do professor. Sim. Não é o livro que vai substituir isso. É verdade. Você está entendendo? Porque na educação infantil, por exemplo, antes do livro, tem a relação. Tem as relações. Então não é simplesmente chegar e abrir uma página ou coisa parecida. Né? Muitas pessoas, muitas vezes, escreveram coisas para mim. Mas você é um defensor de uma educação libertária, de uma educação que não tenha isso, isso, aquilo. Eu falo, gente, para você ter um trabalho sem o livro, você tem que saber fazer. Tem que ter lá a volta no lugar do repertório. E o livro é a grande arma do professor. Sim. Usando ou não usando, ele está ali como o quê? Como bússola. É ele que vai dar sentido. Claro, eu tenho alguns municípios, eu tenho alguns lugares que trabalham por projetos. Não existe projeto sem pesquisa. E a pesquisa também certo? usa o livro como um objeto, né? Então, assim, a gente está falando, sim, de documentos nacionais, que estão falando de educação infantil por interações e brincadeiras. Felizes os professores que conseguem fazer esse caminho, dessa jornada, com essas linguagens todas, completando a chegança. Uhum. Chegar não vai ser mais divertido que o caminhar. De uma maneira geral, como é que a gente, educador, consegue estimular todo o potencial criativo da criança tendo tantos recursos assim, seja um livro didático, um material suplementar, um card, um Provocando. cartaz, O professor tem que etc. conhecer o que ele está trabalhando ali antes. Por exemplo, eu tenho lá um projeto que eu vou trabalhar Pablo Picasso com as crianças, um artista, ou vamos pegar um artista brasileiro, né? Que eu acho bem mais legal. Vamos pensar que eu vou trabalhar Cândido Portinari com as crianças, que é um baita de um artista, que foi, né? Foi para sempre será. Eu vou caminhar na história dele com as crianças. Um menino de uma cidade de Brodowski, que soltava pipa, que carregava o peão na mão,
que gostava de chapéu de 3 pontas. Percebe que esse caminho é maravilhoso? É verdade. Que tem história, que tem palavra, que tem poesia, que tem arte, né? Que tem brinquedo, que tem brincadeira. Muito diferente de você pinte o Portinari, como eu já vi em vários lugares. Sim. Ou você dá um Google na internet, imprime um desenho pronto. Gente, Portinari era um artista que retratava as infâncias. É ou não é? Sim. Quando eu vou contar a história da Tarsila para as crianças, é muito mágico, porque a Tarsila tem na história dela o movimento antropofágico. Né? Isso eu estou falando já de crianças mais velhas, não estou falando lá do infantil, né? Pro infantil tem a Tarsilinha, né? Que lançaram um tempo Sim, atrás. sim, mas ó, você pega, por exemplo, a Tarsila e vai lá num 4º ano falar do movimento antropofágico, as crianças do 4º ano vão pesquisar o sentido da palavra antropofagia. E vai aparecer canibalismo. Aí eles vão dizer, meu Deus, mas a Tarsila era canibal. Sim, ela viajou o mundo e Sim. devorou o que ela viu para trazer, né, as suas releituras para o Brasil ao seu modo. Aquilo que ela viu na França, aquilo que ela viu na Espanha, aquilo que ela viu pelo mundo. É como vocês. Cada vez que vocês viajam com a mamãe e o papai, vocês estão devorando o que está no entorno. É uma pedra, uma concha diferente, né? Para os adultos é uma rolha de vinho, escreve lá na rolha. É esse vinho eu bebi em Paris. Porque são esses objetos colecionáveis que vão dar sentido às memórias. Por isso que eu digo, quando você conta uma história para uma criança, você está dando sentido à memória dela. É verdade. Não é? Uhum. A gente não falou lá atrás sobre ancestral, a gente vai pensar como era no tempo dos nossos avós, né? Uhum. Você imagina esse lugar aqui quando começou, você imagina essa fortaleza, a cor desse mar, né? O sabor que isso aqui tudo tinha. Claro, com a mudança dos tempos, tudo vai mudando, mas tem coisas que permanecem. O que permanece? O essencial. O essencial, não estou dizendo no sentido de o que é essencial. O essencial enquanto essência. A essência do povo nordestino está aqui. Do povo cearense está aqui. E não é a gente estereotipar isso, sabe? Fazer um bonequinho com aquele... Não é no estereótipo, mas é na verdade. É ou não é? É, Do sim. povo, né, que lutou para ter a educação que tem. Você falou nessa sua fala sobre viagens, vivências, memórias, Ceará. E aí eu quero ir para cá. Ah, Tá tudo aqui. Tudo que você falou tá aqui. Beabá do Ceará, livro de brincar, rimar e misturar palavras, novo lançamento das edições feita pelo Guga. Queria que você lesse um trecho pra gente, escolha aí um trecho para que o pessoal entenda do que a gente está falando. ó, eu abri aqui porque e coincidentemente é dos que eu mais gosto, né? Porque eu falo muito do lugar, né? Os lugares, para mim, eles têm muito sentido. Cada lugar deixa uma coisa pra gente, né? Se eu estivesse no Recife, eu tenho uma coisa com Recife, eu tenho uma coisa com Teresina, eu tenho uma coisa com São Luís do Maranhão, por exemplo. E aí, tendo essa coisa com o Ceará, porque eu tive a oportunidade, não sei se as pessoas sabem, de rodar o Ceará, né? Com vocês. Não ele todo. Por isso que ele todo nem cabe nesse livro. Então tá faltando coisa aqui. São 184 municípios. Então, até eu brinco aqui no final, né? Se a pessoa. Eu peço desculpa se eu esqueci alguma cidade, mas que a pessoa pode escrever ali, né? Porque são muitas. Tem uma curiosidade, não sei se chegou a você, se você lembra. A gente fez um evento aqui em Fortaleza ano passado, quando você apresentou. E teve uma professora que leu essa parte e falou: o município tá aqui, né? Então eles já se veem no livro. Ainda bem que tava, né? Porque se não tava, ele ia falar, mas eu acho que não tá aqui. Mas eu vou conversar com o pessoal da edição, porque eu acho que tem que ter uma folha aqui
para a pessoa escrever o que Pra não, dar o qual não tá. continuidade, né? Até para a gente Certo. dar E continuidade. o trechinho, cadê? Tá aqui, ó. Viva a Caatinga, Floresta Branca e a imensidão. Viva o Nordeste, o cabra da peste e o seu generoso coração. Viva o forrozeiro, o mestre sanfoneiro. Viva o forró, a ciranda. Viva o coco do sertão. Viva as cores, bandeirolas e o chitão. Viva o boi, viva o chachado, o lundum. Viva o cordel, o repente e as festas religiosas. Viva a rima, viva a prosa. Ai, que lindo. Para mim é sobre isso. É quando eu coloco ali, vamos brincar com as palavras. Você entende que não, muitas vezes não sou eu, gente. Foram vocês que me deram permissão para colocar essas palavras aqui. Agora, Guga, diga aí pra gente como é que esse livro lindo vai incentivar a leitura na sala de aula. Porque eu olho para ele e quando às vezes eu revisito ele lá na máquina, né? Como ele tá. Ele é um convite para as crianças brincarem com palavras. O quanto você se orgulha quando você revisita esse material? Todas as vezes, mas eu quero mudar todo dia, né? Ah, Eu sempre ainda quero bem colocar que é uma só palavra máquina, nova. né? Mas quando eu olho, eu fico pensando assim, gente, que leitura gostosa que pipoca pela boca. Porque eu acho que o professor que está lendo para as crianças ou com as crianças, ele tem que pipocar as palavras. O que tem aqui é muita rima. E criança, eu autorizo, né, que esse livro seja lido para as crianças na fase da alfabetização das palavras, que nasce na educação infantil, né, e termina lá no primeiro ciclo, talvez, até o segundo, terceiro ano, que é onde a palavra, ela chega estrelada, ela chega com brilho, a palavra, né? Eu tô doido para ver alguém fazer isso aqui em Libras, o livro todo para eu ver também, porque também é um tipo de palavra, né? Sim. Que veja, livro de brincar, rimar e misturar as palavras, né? Aí você olha essa ilustração que convida, essa ilustração para mim lembra gibi. E eu sou uma pessoa, eu sou aficionado por gibi até hoje. Eu amo ir à banca de revista comprar gibi. Turma da Mônica, essas coisas todas eu amo. Você lembra que você não queria... Mas no começo não, porque eu não estava enxergando. Mas quando eu conheci o artista, eu falei, vai, Amanda, vai dar certo. Olha isso aqui, gente. Vale a pena Mas citar, olha isso aqui, gente. assim, vale a Quando pena você citar olha. o ilustrador, né, Guga? O nosso livro, assim como outros que fazem parte das nossas coleções, este foi ilustrado pelo Guabiras, que é um ilustrador É a coisa mais genuinamente bonita cearense, do mundo, esse que caranguejo. tem um traço Guabiras, Ó, muito eu amo ouvir o seu bacana. trabalho. Eu lembro que quando eu vi a ilustração, o desenho do Guabiras que ele tinha feito na mão, que era a entrada de Morada Nova. Morada Nova. Eu fiquei porque tem o muito pombinho, né? eu fiquei Cadê? muito impactada. Tá aqui, não tá? No começo, ó. Porque, assim, eu sou aquela pessoa que eu amo a ilustração da literatura infantil. Porque, para mim, a ilustração ela tem que contar a história também. Olha aqui, Morada Nova. Não, e esse nome, né, gente? Morada... Só que dá uma história. Aí é assunto para outro episódio. Não, porque daí você né? pensa, você convida a criança para brincar num quintal. Eu gosto muito de voltar lá na história do José Mauro Vasconcelos. Veja se é isso, dá um Google aí, produção, para não falar errado os nomes. Mas acho que é. O grande Meu Pé de Laranja Lima deve ser de José Mauro. Dá um Google aí que eu não quero... Deus o livre, um professor dá informação errada. Coloca aí, Meu Pé de Laranja Lima. José Mauro Vasconcelos. Acho que eu tenho... Me fale se eu acertei. José Mauro de Vasconcelos. Ah, então. 1 milhão. Trim. Quando ele fala, né? Ele narra na história que o menino mudava muito de casa e o pai dizia, você tem um quintal, escolha uma árvore, né? Cada vez que uma criança sobe numa árvore, ela faz uma morada nova para ela. Nossa, bacana. Tem muita poesia. E eu quero ir viajar ao Brasil todo para ser esse formador da dimensão poética. Amanda, que me acompanha em muitas formações, às vezes você não consegue ir. Amanda percebe isso, que eu vou para levar a dimensão poética. É verdade. Eu não falo sobre fatos, sobre códigos. Eu levo dimensão poética para os professores. Pega uma palavra e transforma ela, né? Você olha aqui, crato. O que é o crato? Quanta história não tem no crato?
Bastante. Que lugar é esse? Então, se cada professor pegar uma palavra dessa por dia, na sua leitura lá com as crianças, os nomes das cidades, você pega Pentecoste, olha que palavra maravilhosa. Ai, pois foi desse município que eu li o seu livro, Tá. e eles estavam com ansiedade para chegar no momento de Você pensa, Pentecoste. Itapipoca que eu tive. Itapipoca, pipoca, tapioca, oca. Meu, tá tudo lá. Tá tudo lá. Bacana. Então, assim, gente, me leva nesses lugares. Eu tenho que ir para cada Os cidade nossos dessa parceiros aqui, ó. precisam levar esse livro e conhecer tudo Ó. todas as histórias que o Guga vivenciou em Fortaleza, no Ceará, né, como todo, ao longo de todos esses anos, estão representadas aqui. Você me dá um segundo, porque olha aqui, ó, Então, olha assim, só. Meruoca, Granja, Tururu. Meu Deus, será que Tururu é a cidade que mora o sapo cururu? Que é parecido, né? Potiretama. Meu Deus, gente, Potiretama. Poti é palavra indígena. Meu Deus, Caridade. Madalena. Pena Forte. Meu Deus, gente, olha só. Tudo me chama, tudo é convite. Se tu insistes, claro que eu vou. Show de bola. Vamos todos. E aí, Guga, pra gente já se aproximando do final, Acabou? estamos na... Ai, gente, eu não dou com Estamos programa essas acabando. coisas. E Eu não sei aí, falar pouco. eu queria encerrar Hum. com você, olhando ali para a câmera, para sua câmera, que é aquela, né? Trazendo do fundo do seu coração alguma palavra que toque o professor de modo que ele continue sendo, ou se torne, né? Que você falou que a gente mais cedo, a questão das dificuldades, né? Esse objeto de transformação, esse instrumento de transformação das crianças, né? Nós, enquanto editora, enquanto formadores, palestrantes, escritores, a gente tem aqui a nossa função, mas nosso trabalho precisa ser abraçado e continuado por ele, né? O que você diz a essa turma? Para todos os professores do meu Brasil, eu tenho só uma coisa que eu digo em todas as formações que eu vou. Não esqueça da criança que tem dentro de você. Porque quando você olha para essa criança, por mais ferida que ela tenha sido um dia, ela tá ali esperando uma oportunidade de mudança. Show. Quando um adulto olha para a criança dele e consegue minimamente curá-la, colocar um band-aid, o que for, coisas acontecem. Tudo muda. Você começa a olhar para aquilo de um outro jeito, né? Você começa a transver o mundo, que é como Manuel de Barros, o grande poeta, nos convida. Então é só isso que eu tenho para dizer. Olhar para essa criança interior para poder olhar, né? Ver com a vontade de ver as crianças que estão à nossa volta. Porque é disso que elas têm necessidade, é disso que elas têm precisão. De olhar afeto, carinho, abraço, muita arte, muita história, muita música. Isso é o mínimo que a gente consegue oferecer, né? E, sobretudo, muito amor. Guga, eu costumo sempre dizer que toda vida que eu te escuto é como se eu escutasse a primeira vez, porque Olha aí. não tem script, não tem... Parece que você é movido mesmo pela emoção, pelo sentimento de estar com os educadores, de falar de infância. E eu acho que isso casa muito com o trabalho que as edições e PDH faz aí Brasil afora. Eu não tenho dúvida. Porque quando eu penso, né, nos materiais que a gente tem, né, no material da educação infantil, as literaturas, eu vejo muita sensibilidade de pensar em infância, né? A gente tem um material da educação infantil que quando a gente às vezes chega em um município, ele diz assim, mas livro na educação infantil tira a infância da criança. O que a gente está levando ali é um trabalho muito significativo, de Tem uma experiência. pesquisa, né? Tem uma pesquisa. E eu acho que os nossos autores têm muita sensibilidade. E quando você veio também como autor para a nossa casa, isso nos encheu de alegria. Porque desde o princípio, desde o começo de tudo, a gente viu muita sensibilidade para essa infância na sua fala, na maneira que você faz os seus trabalhos. Quem acompanha você no Instagram vê muito isso. E isso é muito importante para a gente, né? Quanto editora, quanto profissionais de infância, que estudam infância,
ter com a gente pessoas que acreditam no que a gente acredita. A gente sabe que é a educação que transforma o mundo. Uhum. E a gente luta por isso. Né? As edições IPDH, ela fala muito dentro dos materiais sobre valores humanos, né? Sobre trazer educação que faça, de fato, a diferença. E você tem feito isso junto com a gente. Ah, que E bom, que a gente pode ter o Guga no material, dentro do município, fazendo formação, Que bom. nas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, em todo canto. O que a gente puder usar o Guga, a gente vai usar, né? Vamos Vocês lembram usar. daquele provérbio africano que é preciso uma vila inteira para educar uma É. criança? Ó, a gente Vamos aqui essa fazendo vida. estado de vila. Eu que agradeço demais, gente. Olha, para um autor de literatura, não é fácil a gente encontrar editoras que comprem os nossos projetos, né? Uhum. Que acreditem também que a gente é capaz, a partir da palavra, de reinventar mundos. Eu não reinvento o Ceará aqui porque eu ainda não o conheço por completo. Mas aqui está essa criança inquieta que deseja conhecer o Ceará de fio a pavio. Show de bola. Obrigado. Então, eu queria agradecer mais uma vez por essa participação. Foi corrido, né? Ele veio direto do aeroporto para cá estar com a gente. E tem mais programação aí que a gente vai fazer após Sim. aqui o podcast. Mas queria também agradecer a vocês que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, que esse é só mais um episódio, mais uma discussão diante de outras tantas que a gente vai trazer. Certo, Amanda? Você faz seu agradecimento também. Gente, eu quero agradecer, né, por vocês nos dar a oportunidade de conversar com vocês sobre educação. Agradecer ao Guga, que é sempre maravilhoso, né, escutar, vivenciar todos esses momentos que eu tenho uma oportunidade de vivenciar. Ao Eduardo, né, que proporciona. Esse menino é junto. inquieto. Você é o próprio menino maluquinho com vento nos pés. É verdade. Ele proporciona esses momentos fantásticos junto com o IPDH. Agradecer cada um dos municípios que confiam nesse trabalho, que a gente tem certeza que acontece de forma muito significativa e junto com vocês, porque nós somos parceiros e a gente quer continuar sendo parceiro do Brasil inteiro. Obrigada, gente. E é isso, turma. Até mais. Até o próximo EP.